Salve, salve, minha querida. Salve, salve, meu querido. Nós vamos falar aqui agora um pouco sobre a história dos Estados Unidos. Vamos entender um pouco o começo, né, da sua história para entender um pouco como que essa sociedade, um pouco do que se vive hoje nos Estados Unidos. Mas antes de eu começar, queria te pedir uma coisa. Dê seu like, assine o canal, né? Passe, né, esse canal para outras pessoas, né, que queiram aprender um pouco mais sobre história, sobre humanas. Isso aqui, esse canal, não é só para você que é estudante, não. Não é só para você que vai fazer um vestibular, para você que está estudando no colégio e que tem essa matéria, não. Esse canal é para você que quer aprender um pouco mais sobre história, né, um pouco mais de filosofia. Por quê? Porque, na verdade, a nossa vida é história. Nós estamos imersos o tempo todo em história. Nós estamos imersos o tempo todo, né, nas concepções filosóficas, né? Então, deixe seu comentário, tá ok? Né? Assine o canal para você receber mais conteúdos como esse. Vamos lá. Então, para a gente falar um pouco da história dos Estados Unidos, a gente tem que começar a falar da formação das 13 colônias. Primeiro, porque esse nome 13 colônias, né? Esse nome porque inicialmente eram 13 colônias mesmo, que vão dar origem inicialmente a 13 estados, né? Inicialmente eram 13 estados, quando eles ficaram independentes. Eram 13 colônias, né? Bom, eu acho que uma coisa fácil da gente pensar é que quem colonizou lá na América do Norte, onde que hoje é Estados Unidos, foram os ingleses. Nos Estados Unidos eles falam inglês. Então, quem colonizou foram os ingleses. Mas como que surgiu isso? Isso surgiu, nós temos que lembrar, que inicialmente a América foi dividida entre Portugal e Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é aquela linha que dividia a América. O Brasil era só um pontinha, inclusive depois que expandiu territorialmente. Assim como os Estados Unidos também vai expandir, né? Nos Estados Unidos, essa expansão é um outro momento, é uma outra aula, é um outro vídeo, tá ok? Então, a América era dividida entre Portugal e Espanha. Se a gente pensar, tirando a pontinha do Brasil ali, o restante da América toda deveria ser da Espanha. Mas nós sabemos que 5 povos vieram e colonizaram a América. O português, o espanhol, como nós já falamos, mas também o francês, o holandês e o inglês. Como que esses outros povos vieram? Eu sempre brinco e falo o seguinte, na tora, foi na tora. Como a América era muito grande, era muito difícil de colonizar, o que aconteceu? Esses outros povos vieram e começaram a colonizar na tora. E os ingleses não foi diferente. Aqui no mapa mostra inicialmente onde que eles colonizaram a América. Olha que detalhe interessante, hein? As 13 colônias aqui, né? Essa parte aqui, ó, que é a atual Flórida, né? A região da Flórida. A Flórida já foi colonizada, por sua vez, pelos espanhóis, né? A colonização espanhola começou lá na região do Peru, onde você tinha o Império Inca, e aqui na região do México, onde tinha o Império Azteca. Dessa colonização espanhola foi subindo, subindo, chegou até aqui. Nesse processo de expansão lenta até chegar aqui, os ingleses foram colonizar aqui. Então, você tinha aqui, ó, essa parte preta e vermelha são as 13 colônias inicialmente. Porque depois vai ter uma expansão, mas é um outro vídeo. E aqui no sul das 13 colônias, né, na região da Flórida, foi colonizado pelos espanhóis. Então, como que os ingleses, assim como os holandeses, como os franceses, conquistaram, colonizaram a América? Na tora, eles foram indo, tá? Só que o início, como é que se deu? O início, esses primeiros colonos que vieram para aqui, eles estavam fugindo de perseguição política e religiosa. Olha que interessante. Perseguição política e religiosa. Explico isso. O que se tinha na Inglaterra? Tinha-se na Inglaterra século XVI, 1585, a primeira das 13 colônias, século XVI, tinha-se o regime absolutista ainda. Então, aqueles que discordavam do absolutismo, daquele regime que o rei manda e desmanda, né? Aquela ideia de que o rei pode fazer qualquer coisa, quem discordava disso era perseguido. Então, perseguição política, aqueles que discordavam desse regime absolutista.
desse autoritarismo do rei eram perseguidos. E tinha questão religiosa também. Por quê? Porque qual que era e é até hoje a religião na Inglaterra? A Inglaterra tem religião oficial. Olha que interessante isso. Que é o anglicanismo. É uma religião oficial. O rei, no momento que estou gravando esse vídeo, é o rei Charles. Ele é o chefe da igreja anglicana, né? Então, lá tem uma religião oficial, que é uma religião do Estado. O rei é o chefe da igreja. E aqueles que eram contrários ao anglicanismo eram perseguidos. Principalmente os chamados puritanos, que eram calvinistas, tá? Eram calvinistas, tá? Na Inglaterra, que não concordavam com essa religião. Então, eles eram perseguidos. Tinha também perseguição aos católicos, né? Tanto que uma das 3 colônias vai se chamar Maryland, Terra de Maria, foi colonizada por católicos. Mas predominava nessa perseguição, e nesses primeiros colonos que para aqui vieram, predominavam os puritanos, os chamados pais fundadores puritanos. Tá ok? Predominava. Então, essas pessoas estavam sofrendo perseguição religiosa. E quando eu digo perseguição religiosa, galera, não é aquela coisa de simplesmente não concordo com você, de ir lá e quebrar o terreiro de religião de matriz africana, de jogar pedra ali no templo religioso. Não, nós estamos falando de perseguição com mortes, inclusive. Né? Então, essas pessoas que estavam fugindo, vindo para aqui, qual que era a ideia deles? Eu não volto mais para a Inglaterra. Eu não volto mais. Lá eu sou perseguido, lá eu corro risco, tá, de morte. Eu não vou voltar. Isso é muito interessante porque uma vez eu li um texto de um historiador, ele falando o seguinte: uma diferença muito importante na colonização do Brasil e na colonização das 13 colônias é que os primeiros colonos que vieram para o Brasil, eles vinham com qual mentalidade? Vir, se enriquecer, ganhar dinheiro e voltar. E voltar. A intenção deles não era ficar aqui. Já os primeiros colonos que foram para as 13 colônias, né? Qual que era a intenção deles? Era não voltar mais para a Inglaterra. Eu não vou voltar. Então ele pega e analisa que as primeiras construções, olha que interessante, aqui no Brasil, comparado com as primeiras construções lá, era muito diferente. Aqui as construções eram fracas, porque a intenção não era a pessoa ficar. As construções lá eram sólidas, fortes, porque a intenção era os caras viverem continuamente, a não voltar mais. Aí a ideia de novo mundo, né? Lá na Europa, o velho mundo, e aqui o novo mundo, não é? Tá? E aí o que é interessante? Isso explica, em parte, eu tenho que colocar o dedo na ferida, né? Eu vou ter que colocar o dedo na ferida. Sei que muita gente não vai concordar, mas é um fato que quando eu olho para a sociedade, para a cultura estadunidense, e quando eu olho para a nossa, o que eu percebo é que eles são bem mais nacionalistas do que nós. E isso, as origens estão aqui. Porque essas pessoas que vieram para pensaram, eu não volto mais, aqui agora é minha terra, é o meu lar. É aqui que eu vou viver o resto da minha vida. Diferente das pessoas que vinham aqui para o Brasil, que vinham para ganhar dinheiro, se enriquecer e voltar. Não tinham apego nenhum a essa terra, não valorizavam essa terra. Olha que interessante. Né? Claro que você pode discordar. Ele falou assim, não, Geraldo, eu acho que a gente é bem nacionalista e tal. Isso é uma visão muito particular sua. Mas realmente é um olhar meu. Você pode discordar, mas é o meu olhar. Tranquilo? Tá. Bom, vamos lá. Então, as pessoas vieram com essa mentalidade. E com qual mentalidade também, que é muito importante? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui o que eu não tinha lá na Inglaterra. E o que eu não tinha lá? Liberdade. Olha que interessante, né? A ideia de que aqui na América, né, lá nos Estados Unidos, criou-se uma sociedade, né, um lugar que é a terra das liberdades. Por isso que lá eles valorizam muito a ideia de liberdade. Para eles é uma coisa que é muito valorizada por eles, tá ok? A ideia de liberdade. Bom, seguindo aqui. Isso é muito interessante,
que a gente entende um pouco da sociedade estadunidense hoje. Essa valorização da liberdade, essa questão do nacionalismo, né, do nacionalismo que eles dão. E aí tem outro negócio que eu acho interessante. É muito comum algumas pessoas falarem, até eu mesmo falo isso, que os estadunidenses são muito arrogantes. Eles se acham melhor do mundo, essa coisa toda. Mas, gente, vamos pensar. Primeiro, que as pessoas estavam num lugar, no caso a Inglaterra, onde que elas sofreram perseguição política e religiosa. Essas pessoas saem de lá e vêm para uma terra inóspita. Porque não acho que foi fácil que elas chegarem, maravilhoso conflito com o índio, tinha que construir as casas, desbravar, cortar mato. Não foi um trabalho fácil. A colonização da América, de uma forma geral, não foi uma coisa fácil. Então, vamos pensar nisso. Né? Os caras vêm para aqui, criam um país, né? Inicialmente 3 colônias, mas depois vai virar um país, vai ficar independente, onde que eles têm aqui a liberdade para ser o que eles não eram lá. Olha que importante isso. Aí, os caras começam com esse territóriozinho. No próximo vídeo, eu vou falar ainda sobre essa marcha para o oeste, essa expansão territorial. Olha que coisa interessante, essa expansão, essa marcha para o oeste. Nós vamos falar sobre isso. Os caras construíram, né, territorialmente, uma das maiores nações do planeta. Os caras enfrentaram enormes adversidades. Os caras conseguiram tornar a sua economia a mais forte do planeta. No processo de independência, eles lutaram contra a Inglaterra, que era, na época, no século XVIII, a nação mais poderosa do mundo. Ou seja, eles se livraram do domínio da nação mais poderosa do mundo. Não era de um Portugalzinho, não era de uma Espanha, com todo respeito a Portugal e Espanha. Se tratando de potência militar, econômica, a Inglaterra era a nação mais poderosa naquele momento da Europa, indiscutivelmente. E eles conseguiram se livrar do domínio da nação mais poderosa do mundo. Isso deu a eles essa sensação de que eles são diferenciados, que eles são né? Então, entender um pouco por que eles se sentem tão assim, tão poderosos, por que tem essa postura, às vezes, até arrogante deles. A história deles não foi uma história fácil. Eles superaram enormes adversidades. Então, concordando ou não com eles, o importante aqui é entender um pouco isso. Tá ok? Bom, beleza. Nos próximos vídeos nós vamos continuar falando sobre a história dos Estados Unidos. Vamos falar sobre a marcha para o oeste, sobre o desenvolvimento econômico, sobre a guerra civil, o processo de abolição da escravidão, como é que foi diferentemente do Brasil, essas coisas todas. Se você gostou desse conteúdo, assine o canal, dê o seu like, deixe um comentário, indique para as outras pessoas. É isso que eu estou dizendo. Esse canal não é só para você que é estudante, é para você que quer entender um pouco mais de história, um pouco mais de filosofia, das sociedades humanas, né? Então, o canal de humanas para você aumentar sua bagagem cultural, tá? Então, eu aguardo você